Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, Ohio, guten Morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 7 de junho de 2021, sintam-se cumprimentados. Gente, muitos já sabem, eu não faço vídeo. 5, 6, 9, 11. Vamos lá. 5, 6, 9, 11. Ficou legal? Não. 5, 6, 9, 11. Agora sim. A palavra de Deus está hoje em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de saber-se, que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. A Ele, somente a Ele, seja dada a glória, a honra e o louvor. Engrandecido, Tu é grande, Tu é perfeito, Tu é soberano, Tu és Senhor. Só o Senhor é Deus, não outro, só Deus é o Senhor. Aleluia. Gente, quando você faz a vontade do Senhor, o querer de Deus, quando verdadeiramente você está na posição, quando você se afasta de tudo que é errado, se prepara para o levante, se prepara para a perseguição, se prepara para todo tipo de oposição. Aí você diz: isso verdadeiramente acontece? Acontece sim. Se você quer ter uma vida em Deus, se você quer alcançar a porta estreita, a glória, se você quer ir morar nos céus, quando você fechar os olhos aqui nesta terra, você vai padecer perseguição, você vai sofrer afronta, você vai sofrer os levantes, as muralhas, os impedimentos, os atrapalhos, vão aparecer na tua frente como barreiras para que você venha a parar. Vão até te ameaçar, mas você não tem que ter medo, porque a palavra de Deus diz: você não tem que ter medo. Antes, você tem que ter medo aquele lá de cima, o Altíssimo, o grande, que te criou e que me criou, pois esse sim, ele tem poder para lançar a tua alma no inferno e o corpo. Glória a Deus. Então, quando se levantar quem quer que seja contra a tua vida, querendo colocar impedimento, querendo colocar atrapalho, tá vendo? Isso que tá passando aí, isso aí aconteceu repentinamente. Tá vendo esse carro? Ele tá vendo que eu tô fazendo vídeo. Ele tá passando propositalmente. Isso se chama perseguição. Isso se chama afronta. Isso se chama levante. Isso se chama atrapalho. Isso se chama barreira. Isso se chama muralha. Isso se chama o homem que está sendo usado pelo demônio. Por quê? Porque você está fazendo a diferença, você está fazendo o querer e a vontade do Senhor.
Senhor e o Espírito Santo de Deus que está em ti incomoda aquele que está nas trevas. Isso é para te fazer parar, mas pelo contrário, quanto mais se levantam para tentar colocar barreira e impedimento, mais você tenta, mais você reage, mais você entende que tudo isso é para te parar e não alcançar as maravilhas que está lá. Não para, pode se levantar o inferno. Prossiga. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Agora, hoje eu estou muito feliz porque aniversário de aliança, de casamento, são 7 anos e 2 meses de uma aliança, né, de um casamento, de um pacto, de um sacrifício, de um voto que só se fortalece. Como eu te falei agora há pouco, é fácil? Não, as perseguições vêm, os levantes vêm para te fazer parar. Até Satanás, certa feita, ainda não morava nessa casa, e ele se apresentou no meu ouvido, ele falou no meu ouvido, e eu estava sentada no vaso, fazendo xixi, e aí ele falou assim, tinha uma lata, um cesto de lixo à esquerda, e ele pegou e falou para mim, joga essa aliança fora, e ele apontava para o cesto de lixo que estava assim à minha esquerda. Ele queria que eu largasse a aliança, sabe por quê? Ele disse, larga a aliança, lança fora esta aliança que tu tem em mãos, porque eu mudo o quadro da tua vida. Tá tudo desarrumado, Isa? Tá tudo bagunçado, Isa? Eu tenho poder, eu posso fazer acontecer, eu mudo a situação, lança fora a aliança. E quando eu ouvi essa voz, eu fiquei muito feliz. E você vai dizer, por que, Isa, tu ficou feliz? Porque eu vi que eu estava no caminho certo. Eu estava fazendo querer e a vontade do Senhor. Porque se Satanás chegou no meu ouvido para dizer que eu tenho que lançar minha aliança fora, oh glória! É porque tu está no caminho, incomoda o diabo. Tu está causando um estrondo, tu é uma bomba no inferno. E Satanás quer arrancar essa aliança. Mas estou aqui para a glória e honra de Deus. Completando hoje, dia 7 de junho de 2021. São 7 anos e 2 meses. É fácil? Não é. Mas com Deus é só vitória em nome de Jesus. Eu tenho aqui a palavra, eu tenho aqui as leis, a lei dos homens hoje, eu tenho aqui, vamos ver o que eu tenho. Código Penal 216A, assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Isa, porque esta lei, eu estava lendo uma reportagem, é Rogério Caboclo, se eu não me engano, presidente da CBF, e ele estava assediando a funcionária, perguntando à mesma se ela se masturbava, falando tantas e outras baixarias. Um homem vil, um homem desprezível, um homem inescrupuloso. Não era para estar na posição, na função que ocupa. É uma vergonha, é lamentável, é grotesco, é nojento. A moça, a funcionária, eu tenho certeza que não foi a primeira vez, ela já deve ter passado por isso outras vezes da parte dele, mas aprove a Deus acontecer naquele exato dia, naquele exato momento, a permissão da gravação. Eu tenho certeza que deve ter passado pela mente dela a sensação de impotência. Ela deve ter dito, conjecturo eu, poxa, eu sou funcionária,
eu faço a limpeza, eu faço qualquer outro tipo de função. E esse homem é poderoso, esse homem tem dinheiro. Quem sou eu? Se eu falar um ai, quem não vai prestar, quem não vai valer nada, será eu. Com certeza essa moça, essa jovem, essa senhora, ela deve ter se sentido diminuída, para baixo, estarrecida. Mas eu tiro o chapéu para ela porque ela foi de uma coragem admirável. Você foi para frente, você foi para cima, você não se escondeu, você não se esquivou, você lutou, você é uma guerreira. Continua assim, porque hoje a punição chegou para cima desse crápula, tá? Meus cumprimentos a você, meus parabéns. Que isso sirva de lição para muitos outros cretinos por aí, para que eles venham se conscientizar sobre o que acontece se eles vierem a ter atitudes como essa, que ninguém vai passar o pano em cima deles. Vamos às nossas palavrinhas de dicionário. Eu tenho aqui fatídico, sinistro, funesto, trágico, fastio, ausência de apetite, aborrecimento, tédio, enjoo. Eu quero mandar um beijo para Gramacho. Eu estive lá esses dias, pude contemplar um povo, gente, parece que eu estava na Alemanha. Era um mundo de aquelas pessoas de olhos verdes, castanhos, mel, azul. Eu fiquei impressionada. Gente, muito obrigada pelo carinho. Olha, faltou só um tiquinho assim, quase que acaba tudo. Muito obrigada, tá? Valeu, um beijo no coração de cada um de vocês.